desses evangelhos. É o evangelho mais curto, é um tiro rápido. Marcos parece estar sempre com pressa para chegar no assunto mais importante, não desprezando Mateus e Lucas, mas pelo propósito. Ele está escrevendo aos romanos, os romanos que tinham como expoente quem? A figura do imperador. E o imperador era o salvador da época. Mas Marcos escreve para um povo que tinha um pseudo-salvador, mostrando que há um salvador que pode não somente conquistar povos através do seu braço forte, mas que, sem arma alguma, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue como servo sofredor, capturou corações, salvou pessoas. E nós vimos ainda há pouco, através do batismo, que essa mensagem é eficaz e poderosa até hoje. Por isso o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Eu queria ver com vocês hoje o início do ministério do Senhor Jesus Cristo e essa preparação para o seu ministério. Então tem 3 eventos aqui que eu gostaria de pontuar com vocês. Cada um, nós não vamos ser exaustivos, pretendemos ser mais rápidos, porque são 3 histórias que preparam o Senhor Jesus Cristo para o seu ministério. O primeiro deles trata sobre a preparação para o caminho, a figura de João Batista como profeta. Depois a gente vai ver Jesus Cristo sendo batizado, como os irmãos foram nessa manhã. E por último nós vamos ver Jesus Cristo numa batalha titânica, enfrentando ali Satanás, sendo provado e testado. Vamos no primeiro lugar mostrar a preparação, é a preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que preparou a vinda do Messias? A vinda do Messias foi algo anunciado desde os tempos antigos. O Evangelho ele remonta e mostra desde Gênesis, já desde a queda de Adão e Eva, uma promessa de Deus para salvar os pecadores. E essa mensagem ela foi sendo renovada e foi sendo relembrada de tempos em tempos, de tempos em tempos. Então Deus levantava os seus profetas e estes anunciavam essa mensagem, mostrando que Deus haveria de enviar o Salvador do mundo. E de fato isso acontece. Marcos ele entra em cena depois de um período de 400 anos de silêncio. E que período é esse? É o período que afasta o Antigo Testamento do Novo Testamento. Depois de 400 anos, como já falei, tidos como 400 anos de silêncio, Deus volta a levantar um profeta. E quem é esse profeta? João Batista. E talvez você se lembre da história de João Batista. Ele era primo do Senhor Jesus. Os seus pais foram Zacarias e Isabel, casal temente a Deus, piedoso, que andava na presença do Senhor, mas Isabel ela era estéril, mas Deus operou maravilhas. Isso você vai ver melhor lá no livro de Lucas. E aí, através desse grande milagre, enquanto Zacarias estava oficiando no templo, oferecendo incenso no templo, o anjo aparece a Zacarias e diz: Zacarias, sua oração foi ouvida. E aí Deus vai trazendo de novo à memória do povo que a sua palavra ela não cai por terra. E aí ele levanta esse homem chamado João Batista. E quem era esse João Batista? Primeira coisa que a gente pode pensar é que João Batista vem, como eu falei para vocês, como uma resposta às profecias antigas já. Malaquias já havia profetizado acerca desse que iria preparar o caminho do Senhor. Ele era uma figura que viveu no deserto pregando o Evangelho. Ele tinha um costume assim, hábitos alimentares um tanto quanto esquisitos, né? Comia mel silvestre, roupas de pelos e tal. Remonta também ao profeta Elias lá no Antigo Testamento, tanto é que ele é chamado do Elias, né? Não uma reencarnação do Elias do Antigo Testamento, mas a anunciação de que esse Elias que viria no poder do Espírito Santo anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, essa profecia que nós vemos aí nos primeiros versículos de Marcos, a gente vai ver lá em Malaquias, capítulo 3, verso 1, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Veja, nós estamos pensando em séculos antes de quem? Antes do nascimento de João Batista. Como a palavra de Deus é fiel.
Mas não somente Malaquias, o próprio texto de Marcos diz que essa é uma profecia de Isaías. Eu explico para vocês daqui a pouco porque ele diz que é Isaías e cita primeiro Malaquias. Mas tem uma profecia em Malaquias capítulo 40, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 40. Ou seja, vimos dois profetas anunciando aqui a ação profética de quem? De João Batista, o enviado de Deus para preparar o caminho do Senhor. E por que ele diz Isaías e cita primeiro Malaquias? Porque costumeiramente se costumava resumir as profecias ao profeta Isaías, de modo que se qualquer profeta tivesse sendo revisado, poderia se dizer normalmente a profecia de Isaías, como representante de todo o colégio de profetas. E aí ele vem com essas duas profecias. Se refere aqui ao maior dos profetas, agora e último dos profetas do Antigo Testamento. A última profecia do Antigo Testamento é muito interessante também em Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu acho extraordinário esse texto. Eu vou levantar esse profeta Elias, e João Batista é esse Elias, e ele manda esse caminho ser preparado antes de quê? Antes do terrível dia do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, meus amigos, ele significa as boas novas de Deus. Boa notícia é o Evangelho. Mas junto com esse Evangelho tem as más notícias. Que é o quê? A má notícia do Evangelho é que nós somos pecadores e que sem Cristo nós estamos perdidos, fadados ao inferno. E o Evangelho ele precisa ser anunciado de maneira completa. E a boa notícia só faz sentido se entendermos que há uma má notícia contra a gente. Porque senão vai ser mais do mesmo. Jesus é o Salvador. Salvador de quem? Meu? Eu não preciso de Salvador não. Obrigado, Jesus. O Senhor perdeu tempo. Por isso precisamos entender a má notícia do Evangelho, aqui há um dia do Senhor, um dia terrível, mas ele manda o Elias na frente e preparar o caminho, anunciar a salvação. Ele viria para salvar o seu povo desse dia terrível. Não nos enganemos, tudo que nós temos hoje, todos os favores recebidos da parte de Deus, todas as posses, ou toda a saúde que nós desfrutamos hoje, isso vem da parte do Senhor. Mas isso deve ser respondido com uma vida de adoração, com uma vida de temor, com uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo. João tinha uma mensagem, e essa mensagem ele proclamava. Essa mesma passagem, esse mesmo episódio aqui a gente vai ver, vai ser replicado tanto em Mateus quanto em Lucas. E ele tinha uma mensagem muito contundente. Diz que ele apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Esse batismo aqui é algo inovador para esse período de João, porque essa não era uma prática do Velho Testamento. A entrada pela fé simbólica era tida através do quê? Através da circuncisão, um rito lá do Antigo Testamento. Mas o batismo era uma prática obrigatória nessa época de João para os prosélitos gentios, aqueles que estavam se tornavam judeus, então eles passavam por esse rito de purificação. Estava acontecendo algo inovador aqui. Irmãos, aqui João diz que o texto diz que ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E veja aqui algo importantíssimo quando nós olhamos para essa mensagem, para o Evangelho como um todo. A mensagem de Deus como um todo, todas as épocas, para todas as pessoas, é uma mensagem de arrependimento para remissão de pecados. Então, ali, as pessoas estavam declarando publicamente, elas vinham ver João no deserto e elas respondiam, e por isso eu digo que comecei falando que o Evangelho precisa de uma resposta. E nós damos uma resposta ao Evangelho quando dizemos sim, como esses irmãos que passaram por aqui ainda há pouco, e quando nada falamos. Porque quando nada falamos, estamos negando.
É uma resposta, de modo que todo homem responderá ao Evangelho, positivamente ou negativamente. Veja, essa é uma condição de arrependimento, e havia uma falsa religiosidade na época de João Batista, que é a mesma época também de Jesus. Talvez você se lembre que Jesus volta e meia se deparava com o quê? Com fariseus, que pensavam que somente por ser parte de Abraão, serem filhos de Abraão, eles se gabavam de ter um contato com Deus mais perto, é como se eles estivessem mais perto do céu. E a mensagem de João Batista é destituindo, com o propósito de destituir os fariseus dessa insensatez, para mostrar-lhes que eles precisavam de quê? De arrependimento. Arrependimento e confissão de pecados sempre foram as exigências para seguir ao Deus de Israel, para fazer parte do reino de Deus. Eu não sei se você tem ouvido o Evangelho, onde pessoas têm dito assim para você: para que você possa fazer parte do reino de Deus, você tem que doar X. Para fazer parte do reino de Deus, você tem que se sacrificar. Para fazer parte do reino de Deus, você precisa se submeter a isso ou aquilo, como exigências meramente humanas, religiosas ou religiosidade. Mas, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a chave que abre o céu é arrependimento e fé. A Bíblia diz que o Senhor Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Portanto, meus irmãos, se vocês nessa manhã se apresentarem diante de Deus com arrependimento e fé, a porta do reino dos céus está aberta para vocês. Só isso, tão pouco e ao mesmo tempo tão difícil. Porque a mensagem do Evangelho vai de encontro a corações que muitas vezes estão ensimesmados, cheios de si, ou que não querem se submeter a um senhorio de Cristo sobre suas vidas. Alguém que pensa: eu sou dono da minha própria vida e do meu próprio destino, e não quero me submeter a ninguém. O Evangelho, ele vem nos mostrando que nós precisamos nos arrepender. O Evangelho vem nos mostrando que nós precisamos crer. Então, esses irmãos que foram batizados e professaram sua fé publicamente, eles declararam sua falência publicamente, porque eles disseram que nada podem fazer. Eles disseram que nada são. Eles disseram que precisam de um mediador. Eles declararam para vocês e para nós, meus irmãos, que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, Senhor. E o mundo nunca mais foi o mesmo, não depois das invenções de Thomas Edison. Mas o mundo, pelo menos o meu mundo, nunca mais foi o mesmo, depois que eu entendi o Evangelho, que eu criei e me arrependi dos meus pecados. Irmãos, João tinha uma audiência, as pessoas começavam a ouvir essa mensagem, alguns respondiam de uma forma, outros de outra, como eu falei para vocês. O fato é que no versículo 5 diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. O batismo preparava a pessoa para receber essa remissão de pecados. E ele era um precursor, aquele que vem à frente, aquele que vem preparando um caminho, como batedores que vão preparando, essa é a linguagem de Augusto Nicodemos, batedores que vão preparando o caminho para que uma autoridade possa passar, para que essa mensagem possa ser anunciada. Por isso João diz assim: eu vos tenho batizado, no verso 8, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com Espírito Santo. É um batismo diferente, ele está anunciando o batismo que seria operado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse batismo com a água, ele não efetua essa remissão de pecados, mas é um símbolo somente do arrependimento. Mas o batismo com o Espírito Santo, que seria operado pelo Senhor Jesus Cristo, isso vem cumprindo várias profecias do Antigo Testamento, aquele que viria derramar através da sua vida o Espírito Santo. Esse aí teria o poder de transformar corações. E esse é um cumprimento
das profecias do Antigo Testamento. O Messias, esse rei, ele viria ao mundo para instaurar um reino messiânico, caracterizado por um grande mandamento do Espírito Santo. Então, esses que fizeram pública confissão de fé, reconheceram que são pecadores, estão reconhecendo que já se arrependeram de seus pecados. E essa é a resposta a esse evangelho. Vamos para um segundo ponto aqui. Primeiro vimos esse anúncio, essa preparação do caminho do Senhor Jesus Cristo por João Batista. Agora a gente vai ver a confirmação com a vinda, essa confirmação vinda do céu. E aí a gente vai ver uma imagem extraordinária da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo nessa cena. O anúncio que veio do deserto agora vem do alto, percebam, rompe os céus. A mensagem do Filho de Deus não mexe somente com a terra, com os corações dos homens, mas, sobretudo, mexe com o coração da Trindade. E aí a gente vai ver essa linda manifestação do Deus Trino. O batismo de Jesus, ele é ecoado nos 4 evangelhos. E aqui em Marcos, olhe para o texto de novo, no verso 9 diz, naqueles dias, nos dias de quem? Nos dias que João Batista estava pregando no deserto. Veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Começa aqui o relato de Marcos sobre a vida de Jesus. Mas veja, se for uma biografia, como nós estamos acostumados aqui na nossa época, a gente não sabe aqui, Marcos não se interessa em dizer a genealogia de Jesus, ele não se interessa em falar sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência, essas coisas que acontecem em período de Páscoa ou de Natal, começa a ter artigos especulativos, né? Acerca da infância de Jesus, ou acerca da adolescência de Jesus, onde foi, alguns dizem que Jesus casou-se, é claro que isso é blefe. O fato é que o que Marcos está intencionando aqui é mostrar o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo, mostrar Jesus como Filho do homem, como Messias prometido. E aí ele já vai logo falando sobre Jesus. Ele aparece lá de Nazaré da Galileia. Quem é esse? Aquele filho de carpinteiro que vivia, não tinha redes sociais na época, ele ainda não tinha feito sua conta, viveu bem tranquilo lá, sendo preparado para o seu ministério, vivendo entre os seus, conhecido somente pelos seus e pela sua vizinhança, mas agora chega a hora. Jesus Cristo, ele é tremendo, irmãos, porque ele é o rei do universo, e dificilmente a gente guarda essa boa notícia para a gente, no sentido de que se você, eu vou materializar aqui, é um exemplo muito turvo, fraco, mas digamos, se você ganhasse uma mansão numa grande capital aqui do Brasil, você certamente, e com as condições de ir para lá, certamente você iria e sairia dizendo. Ou se você ganhasse um carro do ano, certamente você ia deixar aquele seu carro desgastadinho que está em casa, né, irmã Marisete? Que ela disse antes do culto, quer trocar meu carrinho, eu já vinha com um carrão. Olha, Jesus Cristo, ele sempre foi o rei, mas ele espera obedientemente até começar o seu ministério. E fica lá, discreto, sendo preparado por Deus para até esse momento. E agora ele aparece. E como é que ele aparece? No ato do batismo de João Batista. Ele vai sobe de Nazaré, vai lá para o Rio Jordão. Os outros evangelhos vão dizer que quando João vê isso, ele fica, ele tem até um probleminha com Jesus, dizendo assim, não, porque Jesus diz, eu vim aqui para que você me batize. Aí ele disse, não, é você que deve me batizar, Jesus, eu sei quem você é. Eu sei que você é o meu Salvador. E Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, que seja assim,
para que se cumpra toda a justiça de Deus. Você me batiza. E você crê em mim como seu Salvador. Eu disse, que coisa extraordinária, irmãos. E aqui, diz que de fato, ele foi batizado nas águas. E aí eu não vou entrar no mérito, a gente tem pouco tempo e não é o propósito dizer que se foi por aspersão e imersão, ou foi com água aqui na cabeça, ou se foi mergulhando o indivíduo. O fato é que o símbolo é a água, mas o grande ponto é ser batizado, crendo, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele se submete a esse rito, ele é batizado lá pelas tantas dos seus 30 anos, marcando o início do seu ministério. A gente pode perguntar por que Jesus foi batizado, se o batismo é para a remissão, para uma demonstração de pecado, de arrependimento e fé. Jesus, ele precisava ser batizado? Ele não precisava ser batizado, porque Jesus, ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado, mas no batismo, ele está ali se identificando com o pecador. Ao ser submetido ao batismo, ele está tomando o lugar do pecador publicamente ali, diante daqueles que estavam ali próximo de Jesus e de João, lá no Rio Jordão, se identificando. Tinha muita gente ali vindo e sendo batizada em Jesus. Eu não sei se foi com fila, qual foi a ordem, e Jesus segue o mesmo rito e ele é batizado também, tomando o lugar de pecador. Mas aquilo era só o começo. Aqueles que olharam podiam pensar, o Filho de Deus sendo batizado? Como assim? O próprio Deus? Ali Jesus já estava tomando o lugar do pecador, mas esse drama iria aumentar até a cruz do Calvário. E a cruz maldita, que era para mim, estava na minha medida lá, era do meu tamanho, na minha estatura, era para mim aquela cruz. Mas Jesus morreu no meu lugar. Os pregos que eram para terem perfurado minhas mãos, no sentido de tomar a justiça de Deus e eu ser condenado, foi sobre o meu mestre. Então aqui é a identificação de Jesus Cristo com o pecador. E aqui ele diz, para que se cumpra toda a justiça. Fazia parte do plano de Deus, que o próprio Deus encarnado tomasse o nosso lugar, mesmo sem ter conhecido o pecado. Logo ao sair da água, diz o verso 10, olha o que acontece: viu os céus rasgarem-se. Em Marcos, parece que é somente Jesus que vê, mas se a gente olhar os outros evangelhos correlatos, a gente vai perceber e entender que certamente João viu, João Batista também viu, e a multidão de alguma maneira percebeu o que estava acontecendo. O que é que está acontecendo aí, irmãos? Ele viu os céus rasgarem. Jesus Cristo batizado logo ao sair da água. Esses céus rasgados, é a palavra que é muito forte, rasgar. Se você quer rasgar, você não usa uma tesourinha, né? Você faz força para que isso seja, de fato, essa força possa romper. E de fato isso pode simbolizar justamente a morte de Cristo, que foi uma morte violenta. E com sua morte ele rasgou o céu para que os pecadores pudessem ter seu lugar no céu. Para que esse relacionamento entre o homem e Deus pudesse agora ser possível. Não foi algo romântico, não foi algo simples, não foi algo fácil, mas o Filho do Homem veio e a sua carne foi rasgada, e o batismo, a Santa Ceia nos mostra isso. O sangue da nova aliança, e para sair sangue é preciso ter uma ruptura, precisa haver uma abertura. Ele vê os céus se rasgando, os pecadores agora podem subir por esse novo e vivo caminho. Assim como o mar vermelho foi rasgado
por meio do profeta Moisés, para que o povo pudesse ter sido liberto. Os céus agora são rasgados pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pecadores, que nem eu, que nem você, pudéssemos passar agora a pés enxutos. Foi rasgado. Mas isso também pode simbolizar Deus vindo ao encontro do seu povo. Tem um cântico que diz: pois o véu que separava... Vocês têm muito tempo de crente, viu? Porque essa não é nova, não. O véu que separava já não separa mais. Esse véu. Deus vindo ao encontro do seu povo. Quanta coisa linda aqui no batismo de Jesus, não é? Essa abertura até os céus agora ao encontro do Pai. Deus descendo ao encontro do seu povo. A glória de Deus desce do céu. O Espírito Santo de Deus é visto agora. E o texto vai dizer que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Que maravilha aqui. O Espírito de Deus descendo como pomba. João capítulo 1, versos 32 e 34 diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Por que o Espírito Santo como pomba? Não há outro relato bíblico, exceto em Gênesis, que vai mostrar, de certa maneira, esse Espírito Santo como uma ave. Mas se nós formos justamente em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Capítulo 1 diz respeito à criação de Deus, e logo no começo da criação, quando a terra era sem forma e vazia, o versículo 2 vai dizer, o versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2 vai falar justamente que o Espírito de Deus, o Espírito, pairava sobre as águas. Esse pairar aqui, a ideia é de uma ave que bate as suas asas. Então, na criação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Na nova criação, nesse reino instaurado pelo Senhor Jesus Cristo, está lá o Espírito Santo como presente, marcante. Jesus sai do Jordão cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e é com esse mesmo poder que ele exercerá o seu ministério. No verso 9 a 11 diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus e agora a manifestação do próprio Deus. Primeiro, eu queria que vocês entendessem mais ou menos isso. No primeiro ponto, a gente ouviu a voz de quem? Do profeta, né? Anunciando. Agora a gente ouve a voz de quem? De Deus. O que é que a voz diz? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meu Deus, que declaração de amor da Trindade aqui, para que todos os homens pudessem ouvir. Pelo menos os presentes ali na época, de alguma forma pudessem entender. Essas são passagens do Antigo Testamento, eu não vou lê-las, vou citá-las por causa do horário. Salmo capítulo 2, verso 7, Isaías capítulo 42, versículo 1. Então, esse o ponto aqui. Jesus Cristo, ele é batizado, e aqui nós temos a confirmação do seu chamado por parte do Deus Trino, o Espírito Santo que vem do céu, a voz do Pai falando: esse é o meu filho, nele eu tenho todo o prazer. Antes da gente passar para um terceiro ponto, quando estamos em relacionamento com Deus, o mesmo Deus que falou para o seu filho: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, é o mesmo Deus que fala a cada um de nós quando cremos na mensagem da cruz. Hoje ele olha para você sabendo os seus pecados. Não é que ele resolveu te amar depois que você ficou bom. Se é que a gente vai ficar bom, só na glória, né? Não é que depois que você corrigiu aquela falha, ou depois que você deixou de cometer aqueles pecados. Mas não, mesmo sabendo de todos os seus pecados, antes mesmo, nós cometemos, ele resolveu nos amar. E se em Cristo Jesus nós estamos hoje, ele pode olhar para nós, ele olha para nós e ele pode dizer: esse é o meu filho amado,
eu tenho todo o meu prazer nele, porque ele nos olha agora por meio de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. Esse é o Evangelho. Terceiro lugar, ele foi anunciado na terra, ele foi aclamado nos céus, e agora ele é testado pelos poderes das trevas. Ele é levado pelo Espírito Santo e ele vai ser tentado. É a batalha contra Satanás. Olha o que diz o verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Primeira coisa aí, a gente vê que ele foi impelido para o deserto. Os outros evangelistas vão dizer, ele foi levado, ele foi conduzido. Aí Marcos diz, ele foi impelido, que é o fato de arrastar Jesus, empurrá-lo para o deserto, para ali ser tentado. Isso não mostra uma indisposição de Jesus, sendo assim, não vou não. Mas mostra que aquele teste era necessário para autenticar a identidade, o chamado do Messias. Por isso, a palavra aqui, ele impeliu para o deserto, ele foi levado. Jesus, agora é a sua parte. Meu Deus, olha a dinâmica de tudo que está acontecendo aqui, né? Primeiro batismo, algo assim, tão lindo, maravilhoso, né? O anúncio, o batismo, e agora ele está num deserto. Não é mais Rio Jordão, é deserto agora. Não é mais água, mais aridez. Está lembrando de alguma coisa na sua vida? Como as paisagens mudam rapidamente. Eis aqui Jesus sendo testado. Por quem? Por Satanás. Eu disse para vocês que essa tentação era inevitável. E ele vai ali passar um tempo de provação. Se por um lado ele foi levado para lá, diz que ele permaneceu lá por 40 dias. Se por algum momento a gente pudesse pensar que ele foi impelido, foi forçado a estar lá, logo a gente vai ser dissuadido dessa ideia, porque a gente percebe que ele ficou lá os 40 dias, enfrentando como nosso representante agora, o diabo, Satanás, que é quem? O nosso adversário, o adversário do Deus de Yahvé, sempre concorrendo contra os planos salvíficos do Senhor. Era aquele que queria impedir de todas as formas que essa biografia pudesse ter sido escrita, que essa biografia pudesse ser crida. E ele está ali como adversário de Deus, como adversário do Senhor Jesus Cristo, e ali Jesus é tentado. Ele permanece lá, tinha sido preparado para esse momento, e ele está no deserto, e ele passa ali 40 dias. É interessante que a nação de Israel, ele passou 40 anos no deserto, indo à terra prometida. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo as placas da lei de Yahvé. E durante esses 40 dias, Jesus ele cumpre totalmente a lei do Senhor, com perfeição. Eu falei que o povo passou quantos anos indo para o deserto? 40 anos. Estou certo, não estou? Pronto. No momento aqui eu pensei 400 anos, mas é outro episódio. Mas vamos lá. Quais foram as tentações? O evangelista não disse aqui, mas os outros evangelistas vão dizer: transformar pedras em pães. Satanás disse a Jesus, porque Jesus estava 40 dias sem comer, mas depois ele sentiu fome. E não fazia nenhum sentido ele ser tentado enquanto estivesse forrado, né? Que estivesse alimentado. Se você está bem alimentado, você não sente tentado a comer uma guloseima. Mas aqui, depois de 40 dias, ele sente fome, e o que é que acontece? Satanás aparece para eles assim: transforma essas pedras em pães e come. Satanás depois diz: atira-se desse monte, porque Deus dará ordens aos anjos e você não sofrerá dano. Proste-se perante mim. Quando ele leva Cristo ao pináculo do templo e faz com que Cristo veja os reinos da terra, e Satanás ousadamente diz assim: tudo isso eu vou lhe dar se você prostrado me adorar. Essas são as tentações
algumas das tentações, ou pelo menos as últimas tentações que Jesus passa. Não pensemos que Satanás ficou olhando para a cara de Jesus, dizendo, sua hora vai chegar. Não, dá-se a entender que foram intensos os 40 dias ali de tentação. Mas o que é que acontece? Cristo vence Satanás nessa primeira batalha. Cristo vence Satanás nessa primeira batalha e Satanás se retira do Senhor Jesus Cristo, se retira da presença do Senhor. O outro evangelista vai dizer isso melhor. Isso aqui nos ensina alguma coisa sobre tentação, né? A gente não pode enfrentar as tentações sem o poder do Espírito Santo. Não podemos enfrentar tentações sem o poder do Espírito Santo. Você pode assim entender que você tem um inimigo. Você pode querer, desejar vencer algum mal na sua vida, algum pecado, mas sem o Espírito Santo, você vai ser uma presa fácil. Só com o poder do Espírito Santo podemos vencer o maligno. Aí você pode perguntar, mas o maligno, da mesma forma que tentou Jesus Cristo, ele nos ataca hoje? Se ele odeia Deus, ele odeia os filhos de Deus. Satanás é invencível se enfrentado sem o poder do Espírito. Veja, para a gente ficar lição, é preciso preparação para resistir às tentações. É preciso preparação. Se você tem caído em pecados corriqueiramente, é interessante que você observe a forma como você tem se preparado para enfrentar as tentações. Deve ser com oração, com leitura da palavra, com comunhão, jejuando. Esses são os meios quais a gente pode se preparar para enfrentar as tentações. Era necessário que Jesus passasse por esse teste, porque lembra que o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, ele foi tentado aonde? Num jardim, tudo favorável. O que é que acontece? Ele cai. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é tentado aonde? No deserto, na aridez, na dificuldade, e ele enfrenta e é vencedor. E a ideia aqui é mostrar que o segundo Adão, ele é maior do que o primeiro Adão. Sendo humano, ele vence Satanás. Satanás é vencido. Jesus precisava ser tentado para que um dia pudesse ser o nosso intercessor. A Bíblia diz que em tudo a Bíblia diz que em tudo Satanás tentou Jesus e que em tudo Jesus foi tentado e venceu. Em todas as dificuldades e provações que um homem poderia passar, Jesus enfrentou. A diferença é que se você enfrenta tentações ao longo da sua vida, você ainda tem um tempo de descanso. Mas Satanás o tempo todo ali estava tentando o Senhor Jesus Cristo, propondo, fazendo aquelas propostas irrecusáveis ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, como Filho de Deus, venceu todas as tentações. Satanás se afasta de Jesus e um evangelista, Lucas, vai dizer que em ocasião oportuna, Satanás voltou a tentá-lo. Vamos passar aqui para algumas aplicações finais. Eu queria enfatizar esses 3 aspectos do chamado do Senhor Jesus Cristo, da sua identidade. Primeiro, nós vimos que o caminho dele foi o quê? Preparado pelas profecias, por João Batista. Segundo, ele tomou o lugar do pecador sendo batizado. E aqui nós vimos essa imagem extraordinária do Espírito Santo, do Pai e a Trindade. Em terceiro lugar, Jesus foi testado. Ele precisava ser testado, precisava ser aprovado, cumprindo a lei do Senhor. Porque se ele tivesse caído no pecado, na cruz do Calvário, ele não estava pagando pelos nossos pecados, mas pelo pecado dele. Porque o pecado leva à morte. Mas se ele não pecou ali na cruz do Calvário, ele estava levando os nossos pecados. Como lição para nós encerrarmos essa escola bíblica, meus irmãos, a gente pode entender a relação. Primeiro, a preparação do caminho. Como nós podemos preparar o caminho para que outros conheçam a Cristo? Os que foram batizados aqui têm essa responsabilidade, preparar o caminho para que outros creiam no Senhor Jesus Cristo. Você que é membro dessa igreja, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem por obrigação preparar o caminho para outros. Você passou
Você passou por pedras, agora você pode asfaltar o caminho para que outros possam ter um caminho mais suave para poderem entender o Evangelho. Por favor, não coloque pedras, obstáculos no caminho. Há pessoas que passam pelo caminho e deixam pedras por ele, e você está impedindo outros de conhecerem a Jesus Cristo. Como é que eu faço isso? Quando meu testemunho ele é fútil, quando minha vida é banal, quando eu sou um no domingo e outro na segunda, quando eu não honro o nome do meu Salvador. Eu estava visitando Jefferson nesses dias com a sua família, e na ocasião eu me lembrei de uma história já conhecida de Alexandre o Grande, um grande estadista, um grande conquistador. Em certa ocasião foi trazida a presença de Alexandre o Grande, um jovenzinho trêmulo, acovardado, e aí um dos soldados dizia a Alexandre o Grande: olha, Alexandre, olha esse jovem, ele abandonou a batalha. E Alexandre ele foi compassivo, misericordioso para com este soldado que se acovardou. Diz assim: o que aconteceu com você, João? E aí Alexandre pergunta àquele jovem: como é o seu nome? Aquele jovem diz: meu nome é Alexandre. Quando Alexandre o Grande ouve isso, ele começa a ficar enraivecido, furioso, tremendo. Ele olha para esse soldado e diz: soldado, ou você muda o seu nome, ou você muda de atitude. Porque você não pode ser um covarde levando o meu nome. Meus irmãos, Jesus Cristo ele é misericordioso. Ele promete nos ajudar. Mas nós não podemos envergonhar o nome do nosso Cristo. Eu não estou dizendo com isso que vocês que foram batizados não vão pecar, viu, Rosa? Se cesse. Logo em breve, quando todas as coisas forem renovadas e o nosso corpo for glorioso no reino dos céus, não conheceremos mais o pecado. Mas por enquanto somos tentados ainda. Mas precisamos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo como o nome mais precioso, mais glorioso de toda a face da terra. Irmãos, se a gente aprender essa lição nessa manhã, eu vou sair daqui satisfeito. Honre com o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver lá com seu passageiro no Uber, quando você for trancado no trânsito, quando você estiver falando com a sua esposa, quando você estiver nas redes sociais, honre o nome que você tem. Não é o nome do seu perfil, mas é o nome seu de cristão, de um pequeno Cristo, de alguém que viu e que testemunha a vida do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Que Deus te dê graça, meu irmão, que Deus nos dê graça. Se você já se arrependeu e foi batizado, lembre-se que você precisa ter uma vida de arrependimento. Não é um arrependimento que aconteceu hoje, mas a vida do crente é uma vida de arrependimento. Eu estava ouvindo uma música de Diante do Trono hoje, antes de vir, um grupo antigo, né, de louvor, aí tinha uma expressão lá que dizia assim: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, de coração, eu me arrependo. Aí eu comecei a ouvir, meu Deus, comecei a chorar, dizendo: meu Deus, eu me arrependo de novo, eu me arrependo, eu me arrependo. É essa vida que nós precisamos, sempre se arrepender. Sempre se arrepender. Se tem uma coisa que eu vou precisar todos os dias da minha vida, é dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Você tem essa vida de arrependimento. Se você não tem a Cristo, você pode dizer nessa manhã, você pode confessar a Cristo, você pode dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Essas são das palavras mais simples, irmãos, mas mais poderosas. Porque ela pode rasgar os céus e pode conduzir pecadores até a presença do Deus vivo. Eu me arrependo, Senhor. Arrependa-se, creia em Cristo Jesus. Eu quero encerrar dizendo aos que fizeram profissão pública de fé, falando sobre a tentação. Depois da nossa pública profissão de fé, do batismo, do recebimento como os filhos de Deus, nós não entramos no céu. O que está esperando você é o deserto. Desculpa se eu encerrei essa mensagem assim, sem maiores expectativas. Depois disso tudo, vá para o deserto, meu irmão. Esse deserto vai durar até o dia da sua morte. Mas Cristo estará com você. Quando você estiver passando pelo deserto, olhe bem para as marcas que ficaram no deserto.
Lá vai ter as marcas dos pés de um pobre galileu. Olhe melhor, olhe melhor. Você vai ver gotas de sangue nesse deserto. Ele já pagou o preço. Ele passou pelo caminho arenoso para rasgar esse céu e para dizer que pecadores com uma biografia terrível, que nós não deixaríamos nenhum jornalista ou historiador divulgar a nossa história. Pecadores agora podem entrar no céu por causa de um Salvador, suficiente Salvador. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse evangelho glorioso. Sua vida pode ser transformada se você crer. E se você já creu, se alegre nessa verdade preciosa. Cristo Jesus, o nosso Salvador vitorioso. Vamos ficar de pé?